O Espinosa, da Fundação Araucária, diretor da Fundação Araucária, que a gente ouve falar em tantos eventos, nós também ouvimos em vários momentos, assim, o pessoal convidando para missões para a Califórnia, para a gente aprender como fazer as coisas, enfim. O Espinosa é alguém que dá aula na Universidade da Califórnia, na Universidade de Berkeley, e que muito gentilmente aceitou a esse convite. Eu gostaria de chamar o Espinosa para estar aqui conosco. Muito bem-vindo, Espinosa. Vitor, muito obrigado pelo convite, pelo gentil convite, né? É sempre gostoso estar entre amigos. O Sebrae, um parceiro sempre de primeira ordem da Fundação Araucária. Vocês, com essa iniciativa, Realize Hub, tratando, né, um assunto que é chave hoje, considerando que a gente tem, de certa forma, um apagão hoje de mão de obra nessa área. O pessoal da Agência Curitiba também, grandes parceiros, e para nós um dos melhores exemplos de organização de ecossistema de inovação do Brasil atualmente. Eu já compartilhei minha tela. A minha ideia aqui é conversar com vocês um pouco mais orientado aí a uma reflexão de como as empresas podem se beneficiar dos ecossistemas de inovação para acessar, atrair e reter talentos, né? E isso muito na nossa perspectiva como fundação de apoio, de fomento científico e tecnológico. Então, aqui nós estamos falando mais especificamente de recursos humanos no nível de graduação e pós-graduação, né, quer dizer, existentes nas nossas universidades em particular. Uma primeira consideração, contextualização, é o nosso entendimento de que o Estado hoje do Paraná, ele pode ser visto como organizado em ecossistemas de inovação. Então, nós consideramos aí que existem 9 ecossistemas regionais de inovação, cada um deles definido em função muito do contexto da especificidade econômica, social, institucional, cultural, né, de cada uma dessas regiões, que demandam atendimento específico de recursos humanos, né, de talentos específicos para cada uma das suas características, e nós temos também 12 ecossistemas que a gente considera estaduais, né? Esses ecossistemas daí são aqueles que interessam a todo o estado e não especificamente a uma região. Então, olhando os ecossistemas de inovação, nós entendemos que o principal ativo que nós temos num ecossistema de inovação é o capital intelectual, ou seja, os nossos pesquisadores, os nossos graduandos. E principalmente porque a gente está hoje muito desafiado por acessar, né, para o acesso à chamada economia do conhecimento e a economia da inovação. E nesse sentido, o Paraná, ele se diferencia dos demais estados da nação, porque a gente tem um sistema de CTI muito disperso, né, nesse território de leste a oeste do estado. Então, olhando essa configuração desse sistema de ciência e tecnologia, nós podemos ter acesso a esse ativo, a esse capital intelectual, utilizando, né, por exemplo, algumas plataformas como a que nós produzimos na Araucária, que se chama iAraucária. Então, através dessa plataforma, nós conseguimos identificar quem são os especialistas que estão nesse sistema, qual o perfil deles, o que eles têm produzido, né, de conhecimento, como eles têm se organizado na forma de grupos de pesquisa e quais são as instituições. Então, basicamente, esses grandes elementos é que compõem o sistema de ciência, tecnologia e inovação do Estado, onde a gente encontra hoje, em grandes números, para vocês terem uma ideia, né, no nível graduação e pós-graduação, cerca de 104 mil, né, 105 mil profissionais. Só doutores hoje, nós temos aí cerca de 18 mil, vocês podem até acrescentar uns 20% em cima desse número. Então, esses são os ativos principais que nós dispomos no sistema de ciência e tecnologia. A grande pergunta, né? Como as empresas, como as instituições podem, então, acessar esses recursos, né? Acessar esses pesquisadores, acessar esse capital intelectual, esse ativo que o Paraná dispõe. Bom, existem várias formas, né? Aqui eu só vou exemplificar um modelo que eu acredito que seja o mais interessante, que a gente tem aplicado, por um lado, com algumas instituições públicas, né, que vocês veem à esquerda, né,
como o próprio Tecpar, IPARDES, que agora se chama IDR, né? A própria Embrapa, a Itaipu, uma parceria muito grande com a Itaipu, e demais outras instituições públicas. Mas também com empresas privadas, como a Renault, a Volvo, Sigcom-Block, Boticário, Bioparque, e mais agora, recentemente, se tudo der certo, até a Cris, eu acho que vai falar na sequência, comentar, nós estamos aí tentando afinar uma parceria com o Vale do Pinhão. Bom, como é que esse grupo pode articular, né, acessar o que está, então, nas nossas universidades, em particular as 7 universidades estaduais que compõem o sistema de ciência e tecnologia do Estado, mas também os recursos que estão nas federais e até nas públicas. A Fundação é um articulador dessa relação, desses contatos, né? Nós conseguimos, através dos meios que a gente dispõe, trazer justamente a demanda que as empresas têm, levando para o sistema de ciência e tecnologia, e ajudar o sistema de ciência e tecnologia a responder com projetos, com metodologias, com ciência, com tecnologia, às demandas das empresas. E uma forma que nós temos feito isso de forma bem apreciada pelas empresas tem sido através de um termo de cooperação, né, no qual há um cofinanciamento para pesquisa e desenvolvimento, aí numa relação 1 para 1, 1 para 2, ou seja, cada R$1 que a empresa põe, nós cofinanciamos com R$1. Em alguns momentos, nós colocamos 1 e a empresa coloca 2, dependendo da maturidade da relação. É importante que esse sistema, esses pesquisadores, eles se dediquem a desenvolver temas de interesse das empresas. Então, a empresa, ela elenca justamente os tópicos que ela quer ver pesquisado ou mobilizados, né, esses ativos para resolver os seus problemas. A forma como nós atuamos é cedendo bolsas, custeio, quer dizer, despesas em geral, ou compra de equipamentos, alguma obra. Então, todas essas possibilidades nós podemos ajudar. Uma outra consequência natural do termo de cooperação é que a empresa, além de acessar os pesquisadores, esse RH, ela também pode acessar toda a infraestrutura que está nas universidades, nas ICTs, nas instituições de ciência e tecnologia. Algumas empresas têm utilizado o termo de cooperação, é o caso da Renault em particular, para fazer também, ao mesmo tempo, um processo seletivo. Quer dizer, durante a execução de uma pesquisa, a empresa ela vai selecionando aqueles melhores pesquisadores que ela tem interesse depois, na sequência, de contratar. Há, naturalmente, né, uma autoria compartilhada nos desenvolvimentos que forem feitos, né, então toda uma proteção intelectual e industrial encaminhada de forma compartilhada, assegurando a exploração comercial pela empresa. Então, essa é uma segurança que a empresa gosta de ter, e para nós ela é totalmente válida, né? A empresa ela pode ter certeza que aquilo que ela obtiver dessa parceria, ela vai poder usar comercialmente, explorar comercialmente. Naturalmente, há uma negociação de royalties, né, da participação que a gente prefere envolver as universidades, a gente transfere, na verdade, essa participação em royalties, tudo negociado caso a caso. O que nós entendemos, em geral, né, nesse acesso desse capital intelectual, na atração, na retenção desse capital intelectual, é que a empresa, em termos gerais, ela reduz em 70% do seu custo se ela desenvolvesse sozinha a pesquisa, né? Então, esse é um atrativo muito interessante, né? Essa redução se dá naturalmente por causa dos impostos, né? Bolsa não tem imposto, e também pelo acesso a capital, infraestrutura já existente. Aqui, só para vocês terem uma ideia, nós temos, então, algumas áreas que a gente considera prioritárias: agricultura, agronegócio, biotecnologia e saúde, energias inteligentes, renováveis, sustentáveis, cidades inteligentes, sociedade e economia, que são grandes áreas onde a gente tem apoiado mais, né, o uso desse recurso, desse capital intelectual, desses pesquisadores, condicionado a 2 outras áreas: transformação digital e desenvolvimento sustentável. Então, quando a gente fala de TICs, para mim, ela acaba perpassando todas essas grandes áreas verticais prioritárias, porque ela está, no nosso entendimento, inserida dentro da transformação digital.
Para vocês terem ideia de grandes números aí, olhando só bolsas, nos últimos 3 anos, né, 2021 aí a gente ainda está no primeiro semestre, mas o número de bolsas que foram cedidas e os investimentos realizados na soma desses 3 últimos anos. Então, esse é um número só para vocês terem uma ideia da dimensão. Então, cada bolsa dessa é um recurso humano que nós temos colocado à disposição do fortalecimento dos ecossistemas de inovação, né? Então, basicamente, aqui eu deixo para vocês um endereço onde vocês podem acompanhar boa parte dessas ações da Fundação Araucária, e eu fico à disposição para algumas perguntas que vocês tenham, alguma discussão que vocês queiram encaminhar. Muito bem, Luiz. Muito obrigado pela explanação. Show, muito interessante essa visão que você tem, a capacidade de conectar modelos de negócios e pessoas, o ecossistema aos modelos de negócios e as pessoas que compõem esse ecossistema. Então, muito obrigado.